Tem uma coisa que a Lua em Escorpião sabe, mesmo que nunca tenha nomeado assim, que é a sensação de que sentir para você nunca foi algo simples, nunca foi leve. O mundo emocional sempre teve uma profundidade que assustava um pouco, uma intensidade que os outros não pareciam ter, uma capacidade de perceber o que está por baixo das superfícies, nas pessoas, nas situações, nos silêncios que ninguém te ensinou, que simplesmente estava lá. E essa capacidade não caiu do céu, ela foi aprendida muito cedo, num lugar muito específico, no primeiro vínculo, no colo ou na ausência do colo, de quem deveria ser o seu primeiro porto seguro. Bom, hoje eu vou falar sobre a Lua em Escorpião, no mapa natal, mas antes, para quem não me conhece, meu nome é Josiane, eu sou astróloga e psicanalista. Quem desejar realizar uma leitura de mapa natal, de mapa vocacional ou revolução solar comigo, os meus contatos se encontram na descrição desse vídeo. Vale lembrar que os aspectos que a Lua faz com outros planetas no mapa natal podem alterar drasticamente a interpretação dessa Lua. A Lua no mapa natal não fala sobre o que você decide sentir. Ela fala sobre o que você sente antes de decidir qualquer coisa. É o padrão mais antigo do seu sistema emocional. A forma como o afeto se organizou no seu corpo antes mesmo de você ter linguagem para isso. E a Lua em Escorpião é uma das posições lunares mais complexas e mais densas e ao mesmo tempo mais poderosas que existem, porque ela fala de um aprendizado emocional que aconteceu em território de alta voltagem, onde o amor, desde o início, veio misturado com alguma coisa mais pesada, mais densa, mais obscura. No padrão mais frequente dessa posição, a figura materna era uma pessoa de grande intensidade emocional. Não necessariamente alguém cruel, mas muitas vezes alguém profundamente amoroso. Mas esse amor vinha pesado, tinha camadas, era um amor que não era transparente. Pode ter sido uma mãe que amava muito e que justamente por isso controlava, que a proximidade e o controle andavam juntos porque soltar era ameaçador demais, que o amor se expressava também como possessividade, como vigilância, como uma fusão entre ela e a criança que tornava difícil saber onde uma terminava e a outra começava. A criança com a Lua em Escorpião aprendeu então que o amor é intenso ou não é amor. Que quem ama de verdade sente de verdade e sentir de verdade dói um pouco. Essa criança cresceu associando profundidade emocional com autenticidade e desconfiando, no fundo, de quem parece amar de forma fácil demais, leve demais, sem custo. Existe um segundo cenário que marca muito a Lua em Escorpião, a vivência precoce de perda ou de ameaça de perda dentro do vínculo primário. Pode ter sido uma mãe que adoeceu, que se ausentou por algum período crítico, que atravessou uma depressão profunda e ficou emocionalmente inacessível por um tempo. Pode ter sido uma perda real de um irmão, do pai, de alguém próximo, que fez com que o ambiente familiar ficasse marcado pelo luto, pelo não dito, pelo peso do que não se podia falar. Nesses casos, a criança aprende algo que vai marcar toda a sua vida emocional. O amor é real, mas pode ser arrancado.
E diante dessa verdade, o psiquismo faz uma escolha muito coerente, muito inteligente ao seu modo. Melhor controlar, melhor não depender demais. Melhor estar sempre um passo à frente, percebendo os sinais, lendo os subtextos, antecipando o que pode dar errado. Daí nasce aquela característica tão marcante da lua em Escorpião, o radar emocional hipercalibrado, a capacidade de sentir o que o outro está sentindo antes mesmo dele saber. A percepção das intenções por trás das palavras. Isso não é paranoia, é memória do corpo. É o sistema de sobrevivência emocional de uma criança que aprendeu que as coisas podem mudar subitamente e que é preciso estar preparado. Outro padrão que aparece com frequência são ambientes familiares onde havia muita coisa que não se falava, segredos, temas proibidos, emoções que eram sentidas por todos, mas não eram nomeadas por ninguém. A morte era um assunto vedado, ou a sexualidade, ou o dinheiro, ou a doença, ou o fracasso. Havia um elefante na sala que todos fingiam não ver. E a criança com a lua em Escorpião via, sempre viu, e aprendeu a guardar essa visão para si. Isso cria um padrão muito específico, a pessoa que sabe mais do que fala, que percebe mais do que revela, que tem uma vida interior riquíssima e ao mesmo tempo uma dificuldade enorme de deixar o outro entrar nela. Porque lá dentro, desde sempre, se guardavam coisas que não podiam ser ditas em voz alta. A intimidade para a lua em Escorpião é um território sagrado, mas perigoso ao mesmo tempo. Deixar alguém verdadeiramente entrar é um ato de coragem imenso, porque mostrar o que está lá dentro é expor justamente aquilo que durante anos foi guardado como o bem mais precioso e mais vulnerável. Existe ainda um terceiro cenário, talvez o mais difícil de reconhecer, aquele em que o amor materno funcionava como moeda de poder. Não de forma necessariamente consciente ou maliciosa, mas o afeto era dado e retirado como forma de regular o comportamento da criança. Uma fusão entre o estado emocional da mãe e o comportamento da criança que colocava na criança uma responsabilidade desproporcional. O amor estava disponível, mas havia condições muito implícitas para que ele fosse acessado. E essas condições nunca eram ditas claramente, elas precisavam ser decifradas. A criança aprende então que amor e poder andam juntos, que nas relações íntimas sempre há uma dinâmica de quem tem mais e quem tem menos, que vulnerabilidade pode ser usada pela outra pessoa ou por você mesmo, e que é melhor ser aquele que percebe essa dinâmica do que aquele que é pego desprevenido. No adulto, isso aparece como uma atenção constante aos jogos de poder nas relações, uma dificuldade em se colocar numa posição de necessidade sem que isso dispare um alerta interno e, às vezes, uma tendência de testar o outro, inconscientemente, para ver se o amor sobrevive à confrontação, para ver se é real. Mas existem exceções e elas são importantes. Nem toda lua em Escorpião foi formada no sofrimento. Existem pessoas com essa posição que tiveram uma figura materna profunda, intuitiva, presente, alguém que não tinha medo das emoções difíceis, que acompanhava a criança nos lugares escuros sem fugir, que validava a intensidade
em vez de tentar domesticá-la. Nesses casos, a lua em escorpião aparece em toda a sua potência positiva desde cedo. A criança que cresceu sabendo que pode sentir tudo, raiva, medo, ciúme, luto, sem que isso a destrua. Que aprendeu que ir fundo não é perigoso, é necessário, que a transformação é possível porque ela já viu no próprio vínculo primário que as coisas podem mudar de forma e continuar sendo reais. Essa versão da lua em escorpião tem menos cicatrizes relacionadas ao controle e à desconfiança e muito mais acesso à capacidade natural de cura, de regeneração, de acompanhar o outro nos lugares que ninguém mais quer ir. É a lua em escorpião que se torna terapeuta, xamã, artista das profundezas, não porque foi ferida, mas porque foi acompanhada na profundidade. Independentemente da origem, toda lua tem suas necessidades genuínas e a lua em escorpião precisa, acima de tudo, de autenticidade, de relações onde não seja preciso fingir que está tudo bem quando não está, onde o conflito possa existir sem que o vínculo se desfaça, onde o outro não fuja quando as coisas ficarem intensas. Ela precisa aprender, e isso pode levar tempo, que mostrar a própria vulnerabilidade não é entregar uma arma na mão do outro, que confiar não significa perder o controle, que intimidade real não é fusão. São dois territórios distintos que escolhem se encontrar, com tudo que isso implica. E o maior desafio dessa lua é talvez esse: aprender a distinguir o que é percepção real do que é projeção do medo, porque o radar é preciso, mas às vezes ele lê perigo onde só existe o ordinário. Às vezes ele transforma o outro num adversário quando o outro simplesmente ama de uma forma que ainda não é familiar. A lua em escorpião carrega uma das maiores capacidades que um ser humano pode ter, que é a de não ter medo do que está embaixo, a de mergulhar, de acompanhar, de sobreviver ao fundo e voltar transformado. Mas essa capacidade, quando não é integrada, vira armadura. Vira distância disfarçada de profundidade, vira controle chamado de discernimento. A verdadeira potência dessa lua não está em sentir mais do que os outros, está em ser capaz de sentir tudo e ainda assim escolher a abertura, ainda assim escolher o vínculo, ainda assim deixar o outro entrar com toda a vulnerabilidade que isso exige. Porque quem tem um escorpião sabe, no fundo, que a transformação verdadeira não acontece quando você se protege de tudo. Ela acontece quando você decide conscientemente não se proteger. Quando você deixa que o amor, e aqui eu estou falando de o amor nas suas múltiplas formas, relacionamentos, amizades, relações familiares, quando você deixa que esse amor real, imperfeito, vivo, te atravesse. E isso para essa lua é o ato mais corajoso que existe. Você tem lua em escorpião? Conhece alguém que tem? Manda esse vídeo para essa pessoa. Se gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva ou me siga. Um forte abraço e até o próximo vídeo.